Amado Deus e Pai, graças te rendemos por esse momento de culto ao Senhor. Embora nós estejamos longe, embora não estejamos, ó Deus, na casa do Senhor para adorar ao Senhor, mas nós somos o templo do Senhor, onde o Teu Espírito Santo habita. Por isso, Senhor, nós podemos nos unir nessa hora para adorar o Teu nome, para engrandecer ao Senhor e para, ó Deus, sermos edificados pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a revelação da Tua graça, do Teu amor nas nossas vidas. E ela, ó Pai, é aquela que nos dirige. Por isso, Senhor, dirija-nos agora pela Tua palavra, a fim de que nós sejamos edificados, ó Deus, que nós sejamos confirmados na graça e na fé em Cristo Jesus. Ó Deus, a cada um que neste momento está nos assistindo, que o Teu Espírito Santo agora venha, ó Pai, a tocar nos corações, para que possamos, ó Deus, não apenas entender a Tua palavra, mas sim praticá-la em nossas vidas. E que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Tu és fiel, Tu és bom, e por isso, Senhor, nós confiamos na Tua misericórdia. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite se encontra na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, iniciando no versículo 14, indo até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos dá inúmeras exortações para que nós venhamos a seguir o caminho do Senhor de maneira ordinária, de maneira correta. E a palavra de Deus, aqui em Hebreus, é uma dessas exortações que nos fazem pensar sobre como nós estamos seguindo o Senhor, como nós estamos buscando o caminho de Deus. Deus, através do autor aos Hebreus, nos traz um caminho para que a gente siga de maneira clara e boa o caminho do Senhor. A carta aos Hebreus foi escrita certamente num contexto de perseguição, em que a igreja estava sofrendo um revés muito grande. Talvez muitos estivessem presos, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 13, diz assim no versículo 3: Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Então, possivelmente, muitos irmãos estavam presos. E a igreja estava passando por um momento difícil e talvez alguns quisessem desistir do caminho. Talvez alguns quisessem abandonar o caminho do Senhor. E o autor aos Hebreus vai incentivar a sua igreja, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, de todas as perseguições e provações, a seguir firme no caminho do Senhor,
mostrando a superioridade, a grandeza e a sublimidade de Jesus como sendo aquele pelo qual nós devemos olhar com fé. Capítulos 1, 2 e 3 mostram a superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre Moisés, e depois ele lança vários capítulos, vários textos demonstrando a superioridade de Jesus sobre o sistema antigo do Antigo Testamento, de sacrifícios de sacerdote, mostrando que Jesus Cristo é um sacerdote superior. O sacerdócio de Jesus era maior e melhor e mais sublime do que o sacerdócio do Antigo Testamento. E ele vai também nos mostrar que nós devemos seguir esse caminho olhando para Jesus e olhando para o testemunho das outras pessoas. Testemunho de Abraão, de Noé, de José e de vários outros heróis da fé. E ele vai, então, concluir no versículo 12 dizendo: caminhem olhando para Jesus. Não desistam. E no capítulo, aqui no final do capítulo 12, no texto em que lemos, ele confirma isso no versículo 15, quando diz: atentando, se atentem, olhem com muito cuidado, diligentemente, olhem, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O autor aos Hebreus, então, nos conclama a que a gente esteja cuidando para que nós não venhamos a nos separar e que nós também olhemos para os outros, para os nossos irmãos, a fim de que eles também não venham a entrar neste caminho tortuoso do desvio, do atalho, que tira-nos do caminho do Senhor. E para que a gente possa, então, andar nesse caminho do Senhor, sem nos desviar, ele nos aponta duas maneiras que são importantes: a paz e a santificação. Ele diz no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, queridos, nós devemos andar no caminho do Senhor com muita diligência. E eu gostaria que nós pensássemos nisso, olhando para esse texto. Andando no caminho do Senhor com diligência. Para que a gente ande no caminho do Senhor com muita diligência, a gente tem que seguir a paz com todos. Exatamente, devemos seguir a paz com todos. Ora, a paz é muito importante para nós. Viver em paz é algo que todos nós desejamos. Desde o Antigo Testamento, a expressão de paz é muito famosa. Aliás, a palavra shalom, né, muito falada entre os hebreus, entre os judeus do Antigo Testamento, traz entre muitos dos seus significados o sentido de paz. Né? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Cada vez que as pessoas se cumprimentavam dizendo shalom, shalom, elas estavam desejando paz, desejando tudo de bom e aquilo que traz a tranquilidade nos seus corações. Por isso é que o autor aos Hebreus nos lembra de que nós, queridos, devemos viver em paz. Devemos ter paz com todos. A paz não é simplesmente ausência de conflitos, mas a paz é aquilo que o Senhor nos concede como tranquilidade no nosso coração. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando há conflitos, o Senhor nos concede a paz no nosso coração. E essa paz foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ora, a paz com todos começa primeiramente no nosso coração, quando nós estamos em paz com Deus. E quando estamos em paz com Deus, nós conseguimos ter paz com os outros. Se o nosso coração está longe de Deus, está cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de ira, nós não vamos ter paz. Mas quando o Senhor limpa o nosso coração, justificando-nos diante de Deus, e que nós temos a paz com o Senhor, aí nós conseguimos, queridos, ter paz com todos. Primeiramente, nós precisamos seguir a paz com Deus. E eu não sei como é que está o seu coração agora, mas será que o seu coração está em paz com Deus? Será que o seu coração agora se encontra tranquilo diante de Deus? Saiba que se o seu coração não está em paz com Deus, há um caminho para isso, que é Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Cristo conseguiu para mim e para você que nós tivéssemos paz com Deus. E assim nós podemos seguir o nosso caminho cristão com vigor, com força, buscando a paz com Deus. Se nós não tivermos a paz com Deus, nós não conseguiremos trilhar o nosso caminho com diligência. Mas também, queridos, aqui diz que nós devemos ter a paz com todos os nossos irmãos. É algo que a gente precisa buscar, algo que a gente precisa lutar para conseguir essa paz. A paz com os nossos irmãos é uma vontade do Senhor. Em vários momentos, a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser unidos uns com os outros, que nós devemos deixar as animosidades de lado, que nós devemos vencer as diferenças e que nós devemos buscar, sem dúvida nenhuma, a reconciliação de uns para com os outros. E uma dica que o autor aos Hebreus nos diz nesse texto é interessante. Ele fala assim, atentando diligentemente, versículo 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele usa essa expressão raiz de amargura. Essa expressão raiz de amargura é utilizada por Moisés, lá em Deuteronômio 29, 18, em que ele mostra algumas coisas interessantes que eu gostaria de estar mostrando aqui para os irmãos. Deuteronômio 19, 18 diz assim, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. A ideia de paz aqui está dentro de um contexto de fugir da idolatria, de negar a idolatria. Ora, nós devemos buscar a paz, mas essa paz deve estar ligada a servir a Deus e servi-lo de coração, deixando de lado a idolatria, deixando de lado aquilo que é
um obstáculo para servir ao Senhor de todo o coração. Essa paz deve ser buscada em Deus e somente para Deus. Esse é um contexto que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos diz que a paz, ela vem junto com um coração que está disposto a servir a Deus e unicamente ao Senhor. E podemos entender também essa raiz de amargura, além de servir de coração ao Senhor, repudiando toda a heresia, repudiando a idolatria, repudiando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Podemos entender também no contexto social que devemos evitar qualquer atitude, palavra ou expressão que venha a trazer amargura, que venha a trazer uma raiz que possa penetrar e contaminar o ambiente cristão. Muitas vezes, os nossos corações são enganados pelo pecado, que faz com que a gente procure a inimizade, procure buscar, ao invés da paz, buscar o confronto. Mas a palavra de Deus nos diz para que a gente tenha um pensamento voltado para a unidade. Então, muitas vezes, irmãos, nós devemos pensar muito antes de falar alguma coisa sobre o irmão, que devemos, antes de falar alguma coisa de mal dele, orar por ele e olhar para ele com compaixão. Ao invés de jogar pedras, nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Paulo nos ensina lá em Gálatas. Muitas palavras podem ser palavras ditas em horas erradas, de forma a, ao invés de trazer a unidade e a paz, pode trazer o conflito e o confronto. Algumas atitudes, às vezes de desdém, de gracejo, podem, ao invés de trazer a unidade cristã, trazer a divisão. Devemos, então, queridos, ao seguir a paz com todos, evitar que se brote dentro da nossa comunidade qualquer raiz de amargura que nos venha separar de Deus, como o caso da idolatria, como o caso da heresia, ou venha separar uns dos outros. Nós precisamos, queridos, seguir a paz com todos. Ora, não é um exercício fácil. Não é algo que possa ser feito sem muita luta, sem muita oração, sem que haja uma disposição de coração de realmente querer superar muitas coisas. Sim, às vezes devemos, para viver em unidade, devemos muitas vezes matar o nosso próprio ego. Devemos, queridos, deixar que a nossa vontade, às vezes, seja deixada de lado para que prevaleça a unidade, para que prevaleça a paz na vida da igreja. E nós temos que perdoar. Se há um ensinamento na Escritura Sagrada que muito nos toca, é o perdão. Perdão é um ato divino que nós, como cristãos, devemos imitar. A base do perdão não é a nossa bondade, mas a base do perdão é o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Paulo nos ensina que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quando há perdão, o caminho da paz é um caminho firme. Quando há a vontade de deixar de lado as divergências
de esquecermos as ofensas e de querermos dar as mãos, aí o caminho a seguir, o caminho da paz, será trilhado com diligência, com muita diligência, com muito cuidado. Então, queridos, Deus nos convida a andarmos no caminho do Senhor, mas andarmos com a paz. Paz com todos. Também, como eu disse aqui, nós devemos não apenas seguir a paz com todos, mas nós devemos também seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, a paz deve ser unida a uma vida de santidade. A paz deve ser vivida e experimentada numa vida de santidade, não numa vida que seja carnal, mas pelo contrário, numa vida que seja espiritual. E aqui nos lembra o autor aos Hebreus que a santificação nos dará a graça de vermos o Senhor, de vermos a Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, e talvez o autor aos Hebreus estivesse lembrando disso, ecoando à igreja as palavras de Jesus, aqui relatadas no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, o versículo de número 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os limpos de coração. Então, queridos, o nosso caminho não deve ser traçado de forma diferente, senão na santidade do Senhor, com a pureza de coração. É assim que Deus deseja que nós vivamos. Ora, para que nós vejamos o Senhor, para que a gente possa ter essa comunhão com Deus, para que a gente possa estar morando no seu santo monte, como diz o Salmo 24, é necessário que o nosso coração seja limpo. E nós somos santificados, queridos, primeiramente, pela morte do Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Jesus lá na cruz que limpa, lava o nosso coração. Precisamos sempre lembrar disso. Toda a nossa vida espiritual está calcada nos méritos de Jesus, nos atos de Jesus. É Deus em Cristo Jesus que proporciona ao seu povo a santidade. É interessante que a igreja aos Coríntios, a igreja dos Coríntios, né? Era uma igreja que tinha diversos problemas seríssimos. Vocês conhecem bem a história da igreja lá de Corinto. Mas é interessante que com todos os problemas depois que Paulo iria tratar na sua primeira carta, ele chama aqueles irmãos de santos. E os chama de santos não pela sua pureza moral, mas santos por causa da sua relação e posição com Deus com respeito a Jesus Cristo. De sorte, queridos, que nós devemos buscar a santidade. Nós devemos buscar a santificação. Nós devemos nos curvar diante de Deus e pedir a graça de Deus para que nós venhamos a viver uma vida que agrade ao Senhor. A viver uma vida em que o Espírito Santo de Deus seja que nos conduza, porque é Ele que faz no nosso coração o trabalho da santificação. É Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ajuda. É o Espírito Santo que habita no meu e no seu coração, que nos proporciona vivermos uma vida com uma relação de santidade com Deus. A santidade é aquela relação de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. A palavra santo tem a ideia
de alguém que é separado, de alguém que foi consagrado ao Senhor. E é essa a ideia. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, nesse mesmo texto, nos adverte sobre algo interessante que foi experimentado na história da família da aliança. Veja aqui, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Ora, ele nos faz recordar a história dos patriarcas e nos faz relembrar a história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Ora, Esaú era o mais velho e a lei daqueles dias dizia que o direito do primogênito era o direito de ser aquele que teria no patrimônio da família o direito de ter a maior parte, e muito mais do que isso, ele deveria ser o continuador, aquele que iria liderar o clã, aquele que iria propagar, então, a promessa de Deus. E nesse ponto, o autor aos Hebreus nos chama a atenção sobre Esaú. Esaú, o primogênito de Isaac, deveria ser aquele que seria o chefe, aquele que levaria os descendentes do clã a continuarem a servir ao Senhor, por ser o primogênito. Mas Esaú não fez jus a esse compromisso. Nós percebemos na história dele, que acredito seja muito conhecida de nós, que ele rejeitou, que ele trocou o seu direito de primogenitura, o seu direito de ser o líder espiritual por um prato de comida. Ora, queridos, Esaú não levava a sério as coisas espirituais. Esaú, naquele momento, e demonstra na sua vida, só pensava nas coisas materiais. Ele havia saído para caçar, e como você sabe muito bem, às vezes o dia é da caça, outro dia é do caçador. Às vezes o caçador vence e pega ali a sua caça, a sua presa, e leva para casa para fazer o alimento. Mas tem dia que ele volta para casa de mãos vazias. E naquele dia, Esaú saiu e voltou para casa de mãos vazias. E o seu irmão Jacó estava ali cozinhando um cozinhado vermelho. A nossa tradução fala em lentilhas, mas não sabemos exatamente o que era, só sabemos que era de cor vermelha. Por isso, também, Esaú foi chamado e conhecido como Edom, né, que quer dizer vermelho. E deles descendem os edomitas, inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel, no decorrer da história. Aquele homem, então, chega na casa e vê o seu irmão cozinhando e diz assim: eu vou morrer. Aquele desespero todo: eu vou morrer, eu vou morrer. E faz com que, pede com que o seu irmão Jacó lhe dê o cozinhado, e o seu irmão diz: eu lhe dou se você me vender o direito de primogenitura. E ele diz mais ou menos assim: de que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer agora? Veja que aquele homem não tinha nenhuma condição de ser o líder espiritual.
porque ele desprezou aquilo que era mais importante, a aliança com Deus. Por isso ele é chamado aqui de impuro e profano. Ele não tinha compromisso com Deus. E a santificação exige que nós tenhamos compromisso com o Senhor. A santificação exige que nós tenhamos um verdadeiro e fiel compromisso com Deus. Muitas vezes, queridos, nós nos deparamos com irmãos que não levam muito a sério a fé cristã. Às vezes, mal frequentam a igreja, quando havia essa possibilidade, mal frequentavam a igreja. Trocavam a igreja ou o serviço de Deus por qualquer coisa. Não tinham nenhuma disposição para estar no serviço do Senhor. Sempre não podia, sempre não sabia. Porque não tinha compromisso com Deus. E a santificação exige que nós tenhamos um compromisso sério com o Senhor. Um compromisso duradouro e firme com Deus. E muitas vezes nós estamos mais para Esaú do que para Paulo. Paulo tinha um compromisso com Deus. Mas Esaú não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Irmãos, precisamos sim buscar a santificação. E nós não podemos fazer como Esaú. Não levar a sério as coisas de Deus. A primogenitura era muito mais do que ser o primeiro filho e ser aquele que receberia a maior porção da herança. Mas era ser o líder espiritual do povo de Deus e seguir a aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac. E nos diz aqui o texto ainda que Esaú, mesmo depois de ver a loucura que fez, ele buscou herdar a bênção, mas foi rejeitado. Versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O autor dos Hebreus, ele nos adverte severamente. E nós precisamos, com muito temor ao Senhor, pensar nestas palavras que ele diz. Porque muitas vezes nós deixamos de lado o compromisso com Deus e depois nós queremos herdar a bênção. Nós queremos ser abençoados por Deus. Muitos são aqueles que não servem ao Senhor, mas quando está apertado, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, eles correm de novo para a igreja. Pastor, ora por mim. Né? É aquele crente dos 6 horas. Conhece o crente dos 6 horas? Isso, aquele que 6 orem por mim. Só isso. E depois que tudo está bem, de novo ele abandona o Senhor. Aí vem as dificuldades de novo, corre de volta. Meus irmãos, com muito temor e tremor, a gente precisa entender que nós precisamos adorar ao Senhor com um compromisso sério com Ele. Esaú queria herdar a bênção, mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Quem o rejeitou? Deus. E com Deus a gente não pode brincar. Com Deus a gente não deve brincar. Coisa séria é servir ao Senhor. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. O nosso Deus é um Deus justo. Ele é amor
mas é justo. E nós precisamos, então, temer e tremer diante dele. Mesmo que nós saibamos a misericórdia de Deus, mas lembremos-nos de que nosso Deus é santo, santo, santo. Esaú tentou buscar a bênção, mas foi rejeitado. Não houve sincero arrependimento dele. E mesmo com lágrimas, ele buscou, mas não conquistou. É muito sério isso que diz a palavra de Deus. Por isso, queridos, nós devemos levar muito a sério. E devemos seguir o caminho do Senhor, buscando a paz com todos e buscando a santificação. E nós, queridos, conseguimos a santificação com o auxílio do Espírito Santo, que através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através da oração, através da comunhão uns com os outros, fortalece-nos e nos ajuda. Porque temos, sim, inimigos que tentam nos afastar de Deus, tentam nos afastar desse caminho, tentam fazer com que a gente perca a direção. Mas, queridos, temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Devemos reconhecer a nossa pequenez, a nossa ineficiência e buscarmos o caminho do Senhor. Pegarmos firmes na mão de Deus, porque é Ele quem vai nos fazer seguir no caminho certo, no caminho do Senhor. Ora, queridos, Deus espera que nós trilhemos esse caminho com muita diligência. E eu pergunto a você, meu irmão, você tem seguido esse caminho do Senhor com diligência? Ou você está se separando da graça de Deus? Ou você está se distanciando da graça de Deus? Não permita que nesse momento em que nós não possamos nos reunir e que nós estejamos muitas vezes longe uns dos outros, que nós venhamos a nos separar da graça de Deus, a trilhar por caminho diverso daquele que o Senhor tem nos dado. Mas, pelo contrário, sigamos com diligência o caminho do Senhor. Sigamos com muita diligência, com muito cuidado, com muito zelo o caminho do Senhor. Lembrando dessas duas maneiras, seguindo com a paz com todos e seguindo através da santificação. Por isso eu convido você hoje a estar repensando como você está seguindo o caminho do Senhor. Como você tem trilhado o caminho da fé. Olhe para Jesus e siga o caminho através da paz com todos e da santificação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a minha vida. Para que todos nós possamos trilhar o caminho do Senhor com diligência, seguindo com a paz com todos e com a santificação. E assim nós veremos o Senhor face a face. Que a graça de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. E nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, colocando as nossas vidas diante de Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos estar mais uma vez na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós, ó Deus, com temor e tremor, nos colocamos diante do Senhor, pedindo que Tu nos permitas seguir com diligência o caminho do Senhor.
Que nós não venhamos a nos apartar, nos afastar da graça do Senhor. Que não haja dificuldade, que não haja problema, que não haja provação, que não haja tentação, que não hajam pessoas, que não haja nada nesse mundo que nos separe do amor de Cristo. Ó Pai, se algum irmão nesse momento está longe do Senhor, que o Senhor o traga de volta ao caminho do Senhor. Se algum irmão está querendo desistir do caminho do Senhor, por favor, fortaleça a vida desse irmão. Segura bem firme na sua mão. Se há alguém, ó Deus, passando por dificuldades, por problemas, se há alguém, ó Deus, que está com seu coração amargurado, triste, se há alguém, ó Deus, que se encontra nesse momento com enfermidade, que o Senhor possa estar cuidando, curando, sarando, ó Deus, as nossas feridas. Ó Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia, para que o Senhor nos sustente. Não permita, ó Deus, que olhemos para trás, como fez a mulher de Ló, mas que venhamos a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, cremos que o Senhor é fiel em todas as coisas, fiel em nos fazer conduzir na Tua graça. E por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pois oramos assim, confiados no precioso e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.